Fala galera, seja bem-vindo ao WePlanCast, o podcast semanal da WePlan. Aqui vamos falar sobre imóveis planejados, inovação, gestão e empreendedorismo. Nossa missão é trazer um conteúdo relevante, direto, sem meias palavras. Todos a bordo? Então vamos nessa! Fala galera, estamos aqui então para mais um episódio da WePlanCast. Eu sou o Johnny Benetti e eu vou conduzir mais essa conversa hoje. Quem está aqui comigo é o Ismael. Fala pessoal, sou Ismael dos Santos, sou Head de Expansão da WePlan. Quem está aqui com a gente também é o Diego. E aí galera, beleza? Aqui é o Diego, líder de projetos da WePlan. E hoje a gente traz mais um convidado então, né? Finalmente a gente traz então um convidado que é a indústria, né? De todo esse nosso ciclo, de todo esse caminho que a WePlan tem, de todo esse processo, mais um player, né? Mais um ator desse novo processo da WePlan. Diego, pode apresentar então o nosso convidado? Então vou apresentar aqui o nosso convidado, meu xará, né? Também é Diego. Só tem Diego Imóveis, ó. Acho que é o melhor nome, né? Para trabalhar com imóveis tem que ser Diego. É isso aí. Então vai lá, Diego, se apresenta, fica à vontade. Opa, tudo bem? Prazer aí participar, eu sou o Diego. Vamos lá, vamos trocar ideia aí sobre esse mercado aí. Maravilha. Diego, para a galera que está ouvindo agora, né, para o pessoal que está conhecendo o Diego pela primeira vez, apresenta o Diego, né, primeiramente, né, a pessoa Diego aí, tua carreira, história, o que o Diego fez, né? Trabalhou em banco também, Diego, ou só móveis? Não, eu não trabalhei em banco. A gente teve um convidado que trabalhou no banco e voltou para móveis planejados, então a gente falou que se alguém está incontente aí no setor bancário, pode trabalhar com móveis planejados que dá certo, viu? Mas maravilha. E também não esquece de falar do teu negócio, né? Como que surgiu o teu negócio e como que você trilhou essa carreira aí no mercado de imóveis planejados. Beleza, então Diego Gellen, eu sou diretor um dos diretores da Duomobile, né? Tenho 33 anos, quase 34, né? Daqui uns dias. A gente tem a empresa já há 11 anos. Eu junto com o meu sócio, né, a gente decidiu colocar esse negócio, né? Eu tinha 22 anos, então para mim foi um desafio bem grande, né? Por inexperiência, enfim, por ser novo, pelo mercado, enfim. Mas sempre foi, meu objetivo sempre foi ter meu próprio negócio, né? Criar alguma coisa, criar uma marca, ter um produto no mercado, né? Então, foi um desafio bem grande, né? Porque no nosso ramo, nesse período, em 2010, ele não estava mais numa ascendência, né? No ramo do planejado, ele estava começando a cair. Então, para nós foi um desafio entrar nesse período, nesse mercado, né? Mas a gente... Em 2010, a gente não começou só com móveis planejados, a gente começou com outros produtos. Então, a gente foi levando os dois nichos ao mesmo tempo, né? E em 2014, a gente migrou para o planejado em si. Foram muitas dificuldades, né? O mercado em si, para tu criar hoje uma empresa, um negócio, enfim, nesse período é muito difícil, né? Mas... estamos aí enfrentando todas as dificuldades, enfrentando o mercado, enfrentando pandemia e estamos vivos aí. Isso aí, e 11 anos de história já prova que o negócio é consolidado, né? Tem muita empresa aí que abre as portas e do dia para a noite fecha e não consegue se manter. Já passaram aí por muitas histórias, muitos altos e baixos, e é uma empresa aí sólida, uma estrutura muito boa. E se eu não me engano, agora eu lembro do meu período de loja, 2013, 2014, quando vocês migraram, então, ali de fato para o planejado e focaram nessa área, foi bem a época daquela crise que teve, né? Quando eu comecei a falar, eu falei, foi 2010 que a gente
criou a empresa, que a gente montou a empresa, foi um período que ainda estava bom. 2013, 2014, quando a gente migrou totalmente planejado, aí sim foi uma caída no mercado, né, no setor, né. E eu lembro que foi difícil para todo mundo, né, se adaptar e tal. Eu lembro de períodos que eu já trabalhei com móveis que nunca tinha visto, né, passado por uma crise de fato que afetou o nosso mercado, né. E aí a gente foi se reinventando, e o que eu acho interessante assim da parte industrial aí, que vocês já nasceram da base ali com essa proposta de fazer diferente, né? De personalizar mais, de ter mais acesso, porque antigamente o modulado ele tinha aquela ideia do engessado, né? Do móvel mais padrão. Essa foi a evolução, então, do modulado para o planejado, e essa foi a evolução de vocês também como indústria? Isso, a gente fazia móvel pronto, sem edição, sem nada, né? A parte de dormitório, de salas, enfim, de cozinha, mas sem edição, né? E daí, quando a gente migrou pro planejado, que adquiriu Promob, ferramentas, enfim, aí foi evoluindo o produto ano após ano, né? A gente falou num podcast anterior aí, que é sobre as diferenças, né, entre marcenaria e móvel planejado, e eu até comentei na época, para quem iniciou aí na 2009, 2010, tinha os famosos kits, né, que eram os kits prontos, assim, de cozinha, parte inferior, parte superior, aéreo, balcão, né, então vocês produziam isso basicamente nessa época? Basicamente isso, e nós, aí como a gente tinha já uma boa indústria, um bom maquinário, a gente terceirizava serviços para marceneiros, né? E então a gente foi com a nossa qualidade de produção e tendo essa experiência deles dentro da nossa fábrica, a gente foi migrando, trouxe o trabalho do marceneiro para a indústria e migrou e botou isso no Promob e industrializou o produto do marceneiro. E sempre pensando em deixar ele editável, nunca fazendo o que a gente estava fazendo antes, que era um produto pronto. Sensacional. Essa migração ela é incrível, né? Muitas indústrias conseguiram enxergar isso só depois, né? Tanto que tem indústrias até hoje que são engessadas na modulação, né? Eu vou te dizer que nós fomos não somos os pioneiros, claro, porque tem outras empresas que vieram antes com isso, mas a gente saiu bem na frente nessa questão da edição e de deixar o produto personalizado, né? Questão de medidas, de acabamentos, enfim, de acessórios, de ferragens. E é uma tendência já há muito tempo e está seguindo assim, né? Diego, você consegue dizer para a galera aí qual foi a inspiração ou a necessidade, talvez foi um negócio de família, para começar nesse ramo, né? Para empreender nesse ramo de fábrica de móveis planejados, né? Isso talvez foi uma evolução de um outro negócio. Qual que é a história por trás da Duo Mobile, né? Enfim, aqui a nossa região, o setor moveleiro é muito forte, né? Então tem muitas pessoas que acabam indo para esse caminho, né? Da indústria moveleira, né? O meu sócio, Diogo, ele veio de uma indústria maior, enfim, ele tinha essa parte, essa noção de engenharia, de produto, essa experiência, e eu trabalhava num negócio de família. Não era setor moveleiro, mas era madeira, era construção, era algo de criação. Como nós estudávamos juntos, a gente fez faculdade de design juntos, design produto, também era direcionado, o design produto aqui também é muito direcionado à questão moveleira. Aí veio essa questão essa ideia surgiu, enfim, conversando, estudando, vendo o mercado e veio essa possibilidade de criar um negócio. E é um peitaço, né? Porque mediante a tantas marcas potentes aí, até da região de vocês, né? Você lançar uma fábrica com essa ideia do personalizar e enfim, né? Foi assim, não vou dizer que foi fácil, né? Mas a gente começou assim, bem com os pés no chão, né? Com
2, 3 clientes, e a gente foi ouvindo os clientes, vendo as necessidades deles e tal, atendendo, tendo esse feedback do consumidor final também, né? Então a gente foi evoluindo sempre com essa experiência com o consumidor final. Eu digo assim que é com o livro debaixo do braço, né? Porque design, né, como um todo, a gente tem que pensar que a gente está fazendo de pessoas para pessoas, né? E design de produto ainda mais, né? Que é algo que pessoas vão utilizar. Então exatamente o padrão, digamos assim, né? De se fazer pensando em alguém, pensando num consumidor, num público, né? Sim, tu não pensa em produzir somente para ganhar dinheiro. Tu pensa no uso, na qualidade e na experiência do consumidor com aquele produto. E a importância de ouvir também, né, Diego? Comentou ali que tu ouviu muito teu cliente. A primeira vez que tu coloca lá um armário, diz, esse armário poderia ser de tal medida, ou poderia ter, sei lá, uma porta diferente, com um efeito diferente. Aí você já capta aquela informação, aí depois repete em outro cliente a mesma informação, e aí você vai juntando as coisas e por que não buscar um fornecedor ou um parceiro, ou até mesmo mudar ali a engenharia da indústria para se adequar ao mercado, né? Com certeza. A evolução do produto, enfim, vem de experiências do consumidor, vem desse feedback dele, né? Tu vai agregando isso ao teu produto. E eu tenho mais uma dúvida, Diego, sobre indústria. Quando você resolveram migrar ali vamos dizer, de móvel padrão, né, padronizado para um sob medida, qual foi a principal mudança que vocês tiveram que fazer? São pessoas ou são máquinas? Ali tu comentou do Promob. Qual que é a transição, vamos imaginar? Olha, vou te dizer que industrial, as máquinas, enfim, serviam para o mesmo nicho, né? Mas a engenharia do produto é muito complexa. Hoje, para fazer um produto personalizado industrialmente, ele requer muita atenção, muito conhecimento. Então, essa parte de engenharia de produto é o que deu mais trabalho, o que deu mais transtorno, enfim, o que foi mais difícil. E é uma das coisas que a gente sempre fala aqui quando vai falar sobre produto. Esse é um dos principais diferenciais que a indústria leva, né, em comparação com uma fábrica pequena, com um marceneiro. É realmente essa engenharia de produto, né? Então, onde lá na marcenaria tem um profissional ou 2 trabalhando, dependendo do tamanho da empresa, eles fazendo o serviço com as próprias mãos, dentro de uma indústria tem N quantidade ali de pessoas envolvidas para fazer aquele produto dar certo. Então isso também é uma das grandes coisas que diferenciam o móvel planejado, né, da indústria com o móvel produzido aí normalmente pelas marcenarias. Porque tu tem que deixar o produto redondo para uma pessoa com mínimo de conhecimento, né, a pessoa que for executar o projeto lá, que for montar, para ela saber por onde ela vai começar e como ela vai terminar essa montagem, né? Então isso tem que estar bem claro para ele quando ele começar a desembalar o produto, né? E é muitas pessoas e muitas cabeças envolvidas, né? Para pensar em tudo que pode acontecer, né? De ruim ou de bom na engenharia, na construção, né? Porque é muitas variáveis, né? Tu imagina você lançar uma informação errada para a máquina e aí tu mandar produzir. Isso eu acredito que já deve ter acontecido no passado, né? Porque no início de uma validação de uma nova... Eu lembro que quando a gente mudava, a indústria mudava uma lâmina ou mudava um tipo de engenharia, dava um monte de problema até começar a acertar, né? Então é uma diferença absurda aí essa comparação que o Diego comentou. Qualquer acessório, por exemplo, se for mudar uma corrediça de gaveta, ela pode ter determinada profundidade, largura, enfim, a folga que tem que dar entre uma gaveta e outra, entre a lateral e a gaveta. Se tu não estiver atento a essa informação e não passar essa informação para a máquina, com certeza ela vai ser industrializada dentro da fábrica e vai chegar no consumidor final lá com algum problema, algum erro. Então tem que estar sempre atento a isso. E o Diego também, ele tem a indústria, mas você também tem uma loja, né? Então você consegue acompanhar toda a parte, desde a produção até o atendimento lá na ponta, você consegue vivenciar todas as etapas, né?
Sim, o nosso showroom de fábrica, ele funciona como um atendimento ao consumidor final também, né? Então, a gente tem muita experiência com o consumidor final. A gente vê esse processo de entrega, de montagem, de execução, de pós-venda, o retorno do cliente, o que está bom, o que não está bom. Então, a gente evolui o nosso produto com essa experiência que a gente tem com o consumidor final aqui na nossa região. Diego, agora como consumidor, né, como quem compra móveis, e depois que eu também conversei com o pessoal aqui da WePlan, e a cada episódio também a gente vai conhecendo um pouco mais da complexidade desse mercado e de todos os atores que fazem parte, né, de um simples móvel planejado que quando a gente faz o pedido ali, até chegar na casa, as pessoas não imaginam o caminho, né, e a complexidade que isso tem. E puxando também um comparativo assim com a indústria gráfica, eu acredito que seja parecido, tá? Que na indústria gráfica, né, indústria de impressão, né, gráfica, então você manda lá a tua arte e tem um primeiro pessoal lá que vai receber e fazer um tratamento desse teu pedido, que são os birôs de impressão, né? Eles vão detectar a conformidade do teu arquivo lá, com as cores, com a máquina, vão ajustar, ou seja, eles vão traduzir a minha arte em algo que a máquina entende para produzir. Mas é só até aí que eu entendo, viu? Então, se você puder explicar para o pessoal, assim, quando cai um pedido, né, para vocês, quais são as etapas, os setores envolvidos, né? Como é que funciona traduzir um pedido, né? Traduzir um projeto que está sendo visto ali em 3D para uma coisa que a máquina entende, né? Acho que essa parte é bem legal para o pessoal entender como é que funciona. Certo, então, como que funciona esse processo, né? Enfim, o projetista lá criou... Primeiramente, a parte da indústria é treinar os nossos parceiros, enfim, projetistas, arquitetos, lojistas, enfim, deixar ele a par da nossa ferramenta, né? Para que ele possa ser mais assertivo possível na hora de enviar o pedido para nós, né? O que é o pedido de um ambiente, uma cozinha, um dormitório, enfim, um banheiro? Para nós é um arquivo XML, um arquivo TXT, que ele é implantado dentro da indústria. Nos primeiros clientes, quando tem algum cliente novo, enfim, está ainda em processo de entendimento, a gente abre esse arquivo e faz uma validação. Se ele está correto ou não, se tem algum erro, enfim, para evitar o transtorno lá na casa do cliente, porque a gente vai ver que vai acontecer isso. Então a gente não pode passar despercebido sem apontar isso para o nosso cliente, que não é o consumidor final, e sim o parceiro, né? Passando isso, o processo entra aqui no processo da empresa, vai para o nosso ERP. Aí ele começa ele faz os planos de corte de chapa, consumo de borda, consumo de acessórios. A gente cria lotes com vários ambientes, com vários clientes, e eles vão para o ERP. O ERP separa isso por lotes diários, ou enfim, ou mais que um lote por dia, né? E manda arquivos para as máquinas. Todas as máquinas são interligadas. A cozinha do Ismael chegou aqui para nós hoje, a gente passou todo esse processo pelo ERP de consumo de material, enfim, foi um arquivo lá para a seccionadora, que é o primeiro processo, né? São arquivos com códigos de barra que estão determinados lá na seccionadora, e começa o processo de corte. Passou esse processo, vai para fita borda, usinagem, processo de furação, tudo que cada peça ela contém várias informações. E isso está tudo ligado dentro da fábrica. Passou todos esses processos, ela vai para o setor de embalagem. Embalagem o que é? Vai abrir ali o pedido do Ismael, vai ter 520 peças. Vai confirmar todas essas peças na embalagem. Lateral de gaveta, fundo de gaveta, tampo, aéreo, lateral de cozinha, tudo isso vai validar no setor de embalagem. Passou o setor de embalagem, ok, finalizou todas as peças, ok, está pronto na expedição para carregar. Aí é um processo externo da fábrica, né?
esse processo vai logística de consumidor, de transportadora e consumidor final, alguém vai conferir os volumes lá na casa do consumidor final, depois é processo de montagem, enfim, e finalização do ambiente, né? Uma curiosidade minha, assim, a fábrica enxerga o projeto tal qual o arquiteto desenha? A minha pergunta é mais assim, ou apenas uma lista de coisas a serem fabricadas? Tipo, tem que existir essa separação entre um projeto montado, visualmente identificado como um projeto e onde está cada parte, ou não precisa, tem que ser apenas uma lista de peças a serem fabricadas? O processo normal é só uma lista de peças, tá? Não, a gente não precisa ter acesso ao ambiente. Mas como a gente faz muita coisa personalizada, a gente acaba abrindo o arquivo para ver onde está essa peça personalizada, o que é feito sob medida, enfim. Aí tem casos assim. Mas, industrialmente falando, é só um arquivo. É um arquivo que vai direto para as máquinas. Então, num dia normal de trabalho, chega um projeto lá para vocês e vai direto para a linha de produção. Sim. Ou tem uma pessoa, precisa existir uma pessoa lá para, digamos assim, fazer uma primeira triagem ou tratamento nessas informações, ou ela, teoricamente, já estaria qualificada para entrar para a produção? Se tiver correto, se a pessoa tiver treinada, já tiver experiência em mandar pedido, ela vai... É um processo... normal, direto para a produção. Automatizado. Né? É uma das coisas bem legal que o cliente às vezes não consegue ter esse ponto de vista, né? Que aqui do nosso computador, quando faz um projeto, ele vai gerar um código que vai para a indústria para ser produzido, né? Esse processo é robotizado. Claro, vai ter algum caso onde precisa fazer uma personalização de uma peça, algum recorte exclusivo, aonde sim vai ter uma mão humana ali manuseando essa peça, mas 99% dos casos é um código que sai do computador, vai para a indústria joga para dentro do maquinário e a máquina faz a produção. E uma coisa bacana é que agora tem um processo novo que se tu mandar, por exemplo, um arquivo às 10 da noite, ele já vai entrar no nosso processo, ele já vai processar durante a noite e amanhã de manhã ele já vai estar pronto para lote de produção. Então a gente não precisa tá isso no horário de trabalho. Vai ficar processando o pedido a todo momento, 24 horas. É legal porque eu perguntei isso justamente porque a gente está vendo aí uma revolução, né? Onde produtos... a gente vê isso mais em produtos em série, tipo, tem a máquina que é um robô que serve sorvete, outra máquina serve ovos com bacon. Aí tem um robô lá que lançaram que faz um hambúrguer, por exemplo, né? Mas o que você está me dizendo é que provavelmente um futuro, talvez não muito distante, seria possível o projetista mandar seu projeto para uma fábrica totalmente autônoma e retirar esse produto lá. Porque se 99% ela consegue dar conta dessa produção, né? É meio que, tipo, é quase que um drive-thru de peças, sabe? Pensando que está muito próximo disso, entendeu? Com certeza, não precisa... com certeza. Evoluiu muito isso nos últimos anos, sabe? E saiu daquela questão de ser só um produto modulado, seriado, e foi para um produto totalmente personalizado e industrializado. Hoje tu não tem limite dentro da indústria. Tu faz tudo, qualquer medida, qualquer usinagem. Hoje tem máquinas assim que te dão um resultado sensacional. Diego, agora, como você falou ali, é fácil para o nosso público entender a visão de uma indústria, e uma coisa que a gente reforça aqui muito no nosso dia a dia, né? A gente trabalha com profissionais arquitetos que desenvolvem o projeto, que muitos deles ainda não entendem todo o fluxo de uma indústria e como que faz para chegar até aí. Então a gente reforça que tudo que eles desenharem no Promob, tudo que eles fizerem dentro da modulação, né, dentro da biblioteca da indústria, e eles implantar, vai vir daquele jeito.
vamos dizer, né? Porque a indústria não tem a obrigação e não é por prática, seria impossível, né, atender tudo isso, abrir o projeto lá e conferir o projeto. Porque eu já tive casos de que o arquiteto comentou, tá, mas por que a indústria não resolveu isso? Porque está nítido que tá errado, né? Daí a gente sempre reforçou, a indústria nem sabe que é uma cozinha. A indústria vê um monte de peças. Esse é o ponto que eu queria chegar, né? Digamos assim, a máquina, a gente sabe que a máquina é cega, isso a gente sabe. Que para ela chegam só números, é um vetor, ela entende só a parte matemática. Mas é justamente essa questão, né? Se existe mais um ponto ali de triagem que a fábrica deveria se preocupar, então a resposta é não, né? Que na verdade deve existir essa ruptura ali, porque tudo tem que ser resolvido antes de ir para a indústria. Por isso que o Diego comentou que capacita o franqueado dele ali, faz com que ele entenda do processo, aí o franqueado vai lá e capacita o seu funcionário dentro da empresa, o projetista e o vendedor, para que tudo aquilo siga o padrão, né, uma metodologia já que existe nessa linha de móveis, e também que não fuja muito da curva, né, do que está lá disposto no Promove, por mais de você ser editáveis, né, personalizados. Sim, tudo como tu falou, né, a capacitação da pessoa que está implantando o pedido dentro da fábrica. A gente vai produzir o que ela nos enviar, vamos seguir à risca o que ela está enviando. Se ela errar 3, 4, 5 milímetros, não, infelizmente vai acontecer isso lá na execução do projeto. Pode ser que o montador lá ele consiga fazer o ajuste? Pode ser, mas bem provável que não, que tenha que pedir uma peça nova. Então, o que vale muito é a capacitação da pessoa que tá nos enviando o pedido. Eu tenho o costume sempre de falar aqui com os arquitetos, quando eu vou ministrar a parte do treinamento, eu sempre falo para eles assim, gente, projeto se corrige no projeto, né? Então, tudo e qualquer coisa que você planejar para ser executado lá na ponta tem que ser definido dentro do programa, dentro do software. Não adianta depois que tem uma prateleira que estava lá voando e não sabe como é que ela vai ser presa. A indústria, ela é responsável por produzir aquela prateleira. Agora, como ela vai ser fixada lá no local, essa parte de, vamos dizer assim, de inteligência de execução faz parte de quem fez o projeto e não a indústria, né? É isso aí. Por isso que a gente instiga a conexão do quem está fazendo o projeto com o montador, por exemplo, Diego. Que aí você diz assim, ó, funciona ou não funciona, já prevê uma vista a mais, um fechamento, um negativo, ou uma chapa extra ali, porque vai dar recorte, pode dar avaria. O que a gente prevê bastante aqui nessa questão são questão de fixações, de pesos, de cargas, né? Isso a gente tem definido dentro do produto. Gavetas, prateleiras, a gente tem especificações, tem isso testado, prototipado dentro da fábrica e passa essas informações para os nossos parceiros, né? Agora, a questão de execução e dentro da montagem, aí vai muito de quem está criando, de quem está projetando, né? Aí vai dessa experiência aí. Tem mais uma questão, que, por exemplo, o que a gente também faz com que esses profissionais entendam é que o erro aconteceu. Diego, vamos imaginar, eu projetei errado, enviei para a WePlan, a WePlan entendeu que você está me pedindo uma peça que tem ali 90, um painel, a gente entende que está certo, né? Encaminha para a indústria. Aí a indústria executa, vem para cá, chegou no cliente, está errado. Aí a forma que a indústria trata uma assistência, por exemplo, muitas pessoas acham que mesmo, mas pode mandar amanhã, ou tipo, pede para a fábrica liberar o quanto antes e manda para vir por transportadora, eu vou buscar. Explica um pouquinho como é que funciona a entrada de uma assistência, independente se seja um kit de ferragem ou uma peça maior ali que precisa ser usinado, um módulo. A gente entende como assistência sempre com prioridade, né? Porque é algo que deu errado lá na ponta. Se foi pedido errado, se foi avaria de transporte, se saiu da fábrica errado, são vários fatores que podem ter acontecido. Então a gente dá uma prioridade no prazo. Hoje a gente está entregando em 7 dias, que é
prazo mínimo que a gente consegue, né? Até ele entrar no nosso processo, enfim, aguardar os lotes que estão em produção e sim entrar essa assistência. Não tem como parar a tua produção. O Diego daqui ligou para o Diego de lá, vamos dizer, e aí diz assim, me produz essa peça e embarca amanhã. Isso não existe, não, né? Isso porque isso atrapalha o nosso processo dentro da fábrica, né? Porque eu estou trabalhando ali no lote da cozinha do Diego. Eu não posso parar, daqui a pouco o lote dele vai demorar 2-3 dias para produzir. Se eu parar para cortar uma peça, o meu processo ali, o meu sistema, ele pode bugar e dar um problema. E eu vou me perder da onde eu estava cortando, né? Ou passando borda, ou furando, né? Então isso atrapalha muito a questão de produção. Ele tem que aguardar o lote dele de assistência. Quando você fala em lote, Diego, eu tenho uma curiosidade que um lote basicamente seria um pedido que ele entra, né? Ele entra e sai no final só produzindo aquilo, toda a tua linha de produção? Ou você consegue, digamos assim, para a máquina seccionadora que corta, você consegue mandar N pedidos para ela fazer um atrás do outro, aí depois vai seguir para a próxima? Como é que é montada essa linha de produção internamente, né? Esse caminho, esse fluxo? A gente tem os lotes, a gente cria conforme a nossa capacidade produtiva, né? Então a gente tem lá um número de chapas que a gente consegue processar num dia, né? Então a gente cria os lotes, independente do cliente, independente do ambiente, independente da cor, a gente cria os lotes em cima da nossa capacidade. O lote é tipo o batch de produção, né? É a quantidade, o volume, né? O volume. Porque é isso que vai depois identificar no lote X que deu problema, então você consegue fazer o rastreio, né? Da rastreabilidade de problemas, né? Por exemplo, tinha uma furação de gaveta que estava cadastrada errada na máquina. Se eu vou identificar aquela gaveta de um pedido, eu vou saber que todas aquelas gavetas daquele lote estão erradas também. E isso é importante quando a gente comenta aqui na ponta, como fornecedores do mobiliário, como quem está ligado mais direto com a indústria, e quando a gente está falando que o lote está fechando, é uma realidade, né, Diego? Porque quando fecha um lote, aí vai produzir aquela semana, aí só abre o lote na outra semana. Então, quando a gente quer agilizar algum processo, vamos entrar e vamos aproveitar o lote, de fato é uma realidade, né, para vocês aí. Porque o lote não tem como colocar nada no meio, entendeu? Não tem como parar o lote que foi enviado para a indústria, para a produção, para colocar qualquer outro projeto no meio, independente de quem for, né, Diego? É isso aí. Depois que o lote está em processo de produção, que foi para o primeiro processo, que é o corte, a gente não para mais para colocar outro lote no meio. Isso é impossível. Esse é outro grande diferencial que a indústria tem, porque, né, indiferente se a gente enviar um pedido de um ambiente, né, um balcão de banheiro ou uma casa inteira, vai entrar dentro do lote de produção ali e o prazo de entrega fica dentro do mesmo tempo. O mesmo prazo, independente do tamanho do pedido. Diego, agora eu quero te fazer uma pergunta e também para esclarecer algumas coisas aí que são desafios do nosso mercado aí, e acredito que todo mundo que trabalha tenha os mesmos desafios. Cada indústria ela tem uma biblioteca, ela tem modelos de frentes, modelos de painéis que escolheu para trabalhar, né? E o mercado vai ditando as tendências, as indústrias vão se adequando, vão se adaptando. Mas eu lembro que no período que eu estava na loja, profissionais de arquitetura ou até menos clientes, eles pediam, mas por que vocês não têm uma frente cava, por exemplo, aquela cava direto na porta? Por que vocês não fazem aquele tipo de furação ou aquele tipo de perfil? E aí a gente tentava explicar por A mais B, né, que não era bem assim, que não era simples você pegar e dizer para a fábrica fazer, né? Existe uma complexidade absurda de toda a engenharia da indústria e também do maquinário, né? Então eu gostaria que tu explicasse um pouquinho sobre, por exemplo, assim, como que é complexo lançar um produto novo dentro da indústria, alguma novidade assim. Então, nós gostaríamos de cada lançamento, cada novidade já
tá ali, só apertar um botão e colocar para rodar, né? Para o cliente sair vendendo, né? Mas tem certas dificuldades, né? Primeiro, a gente tem que... Como funciona aqui? Quando alguém vem expor para nós alguma novidade, alguma tendência, ou a gente está procurando no mercado um lançamento, a gente testa ele dentro da fábrica, né? Testa ele nas nossas máquinas, enfim, faz com os protótipos, né? Com os nossos funcionários. Tá prototipando, né? Com os nossos profissionais, né? E depois faz a validação disso do protótipo e vai para a parte de engenharia, que também tem que entender se não é aquele produto ali, beleza, eu fiz ele agora, mas quanto ele vai durar? Quanto ele vai ter de validade? A gente tem um certificado de garantia do nosso produto, então a gente tem que garantir isso, que ele vai durar muito mais tempo, né? Não só ali quando a gente prototipou ele. Então demanda tempo, né? Se é alguma coisa que tem manuseio, a gente tem que ficar testando ele para ver se realmente vai funcionar, né? Não é de um dia para o outro que essa novidade vai tá disponível para consumo, né? Depois disso tem a parte de processo interno na fábrica, de como colocar isso no programa e as máquinas entenderem isso. Eu acho que é aí a pior dificuldade, sabe? Claro que hoje tem programas assim que dão, olha, não digo 100% de correção, né? Mas a gente ainda tem essa dificuldade de colocar, porque tá evoluindo muito rápido, as coisas vêm muito rápido, vem muita novidade, tem tendência vindo toda hora e, enfim, e Instagram e as redes sociais, elas fazem isso espalhar. Uma vez, demorava, sei lá, alguma coisa que vinha da Europa demorava 2 anos para ser lançada no Brasil. Enfim, dos grandes centros, né? Hoje não, qualquer tendência lá que está lá, em 3, 4 meses está aqui para nós e a gente tem que estar produzindo. Isso é fato, né? E o que fez mudar isso foram as redes sociais, né? Não adianta. Hoje tudo é inspiração, é Instagram, né? É a velocidade da informação. E todo mundo vê aquilo lá, acha bonito e quer fazer também. Isso aí, a velocidade da informação. A velocidade da informação chega para nós. Só que aí a gente esbarra nessa questão produtiva, que não é ali pegar, como nós somos indústrias, não é pegar uma serrinha, uma ferramentinha e fazer na hora e fazer só aquele. A gente precisa fazer em grande escala, a gente precisa estar fazendo aquele puxador cava, fazendo aquele puxador usinado, aquela porta-tela, aquilo lá a gente tem que ser o nosso dia a dia, não tá só fazendo uma pecinha esporadicamente, né? Então a gente tem que estar bem assertivo quanto a isso. A engenharia, a máquina e o operador da máquina tem que estar, esses 3 processos tem que estar bem redondo para sair um produto perfeito. Isso quer dizer que um produto tem que estar validado, né? Antes dele ir pro ponto de venda, antes dele ser oferecido ao público final, ele foi validado dentro da indústria. Então, não é o cliente que vai sofrer se o material não tá adequado lá para execução na casa dele. Por quê? Porque já foi pensado tudo antes, né? E uma coisa que tu comentou sobre tendência, né? Da onde é que vem hoje as principais tendências para móveis? Vem lá de Milão, onde tem as principais feiras? Como é que é? Assim, a maior referência é a Itália, né? O design italiano, enfim, Milão, né? A maior feira aqui do setor moveleiro de design, né? Então, vem daí. Mas, claro que a gente evoluiu muito no Brasil. Uma vez a informação demorava muito para chegar aqui e hoje ela é muito mais rápida. Inclusive, nós ditamos tendências também, né, Diego? O Com Brasil certeza. tem uma... O mobiliário brasileiro é referência. É referência no mercado dos Estados Unidos, enfim... algumas partes da Europa também. E hoje a Duomobile, ela faz exportação, ela é capacitada para mandar o produto para fora do Brasil? Nós não temos nenhum cliente fora do Brasil, mas o nosso produto, sim, ele pode ser exportado, né? Com determinado padrão, né? Depende do mercado, se for o europeu, se for do mercado dos Estados Unidos, a gente sim tem essas adaptações para exportar o nosso produto. Show de bola.
Com relação àquela questão que o Ismael colocou ali, a porta cava, né? Aquele detalhe ele me explicou ali, mas é um detalhe de design que, na verdade, além de estético, ele é totalmente funcional, né? Porque ele faz com que não precise uma peça extra para você pegar com a mão e abrir. Então, para quem está ouvindo aí, traduzindo, né? É basicamente digamos assim, uma frente de uma porta que tem um corte em ângulo, né? Da borda. Sim. E é ali que você vai pôr a mão para puxar, né? Então você vai usar a chapa ali, vai puxar diretamente o móvel sem ter um puxador, digamos assim. Mas eu gostaria de entender se isso é o tipo de coisa que vem do mercado como uma demanda para vocês se adaptarem, ou se é uma coisa que vem de uma tendência ou de uma inspiração e vocês dizem para o mercado, agora a gente consegue fazer a porta cava, entendeu? Qual é o caminho dessas coisas? Ou é os dois caminhos? Isso não é novidade, tá? Puxador cava, enfim, 45 graus. O que é novidade é a indústria tá fazendo isso, tá? Porque uma vez era praticamente o marceneiro que fazia, né? Enfim, aí é uma tendência que veio da Europa, porque quando no caso no BP, né, na indústria, enfim, no material, no MDF que eu falo, né, na última feira que eu tive lá, eu vi muito disso, né, e hoje é um produto que tá na indústria, né, a maioria das empresas estão produzindo, claro, as que têm capacidade de fazer isso, né, então ele era um produto de marceneiro, mais exclusivo de marceneiro, e virou um produto industrializado. E aí se levanta outra questão, né, Diego? Porque quando a fábrica se propõe a fazer isso, esse tipo de produto não é aquele produto que você manda cortar na máquina, passa a fita de borda nos 4 lados, faz a furação, a usinagem e está pronta a peça, né? Esse produto vai ter que passar por uma máquina, fazer a usinagem. Ele tem todo um cuidado também para depois fazer a embalagem, porque senão esse produto vai chegar aqui com avaria, certeza absoluta, né? Então a fábrica precisa, além de tudo, se adequar a vários outros pontos ali, né, de cuidado para que esse produto, e ele é um produto também mais demorado, né? Eu lembro que agora vocês estão com um lançamento ali, prestes a lançar portas com telinha, por exemplo, né, que é uma tendência no mercado. Cara, uma telinha não é uma máquina que vai colocar a telinha na frente. Traduz, Ismael, o que é porta com telinha para quem tá ouvindo. É como se fosse uma moldura de um quadro, vamos imaginar, né? A palha antiga, né? Voltou forte, assim, há algum tempo para esse setor pro setor de imobiliário, né? Então virou uma tendência de portas, enfim, de acabamentos, de painéis. E a gente acabou se adaptando a isso também, né? A gente está em fase de testes ainda, porque a gente não sabe como ela vai se comportar. E o processo nosso interno, a gente sempre tenta evoluir e ver de qual maneira, qual é o melhor processo de fazer isso. Então a gente está se adaptando a isso também. No nosso setor aqui de protótipos, deve ter uns 20 lançamentos de portas que estão aí esperando. Que a gente já fez protótipo, está validando elas, mas está vendo internamente como a gente vai produzir. E tem a questão do tempo também, né? Por exemplo, uma porta de telinha assim, cara, não é bem demorado, sabe? Porque parte das coisas são manual, né? Vou te interromper, a gente tem que precificar isso, né? Quanto vai demorar, quanto eu vou cobrar para fazer uma porta? Custa, não é só a tela, não é só o MDF, é o processo de industrialização, que é um processo manual, aí sim é um processo manual, mas que tem esse valor agregado de mão de obra, né? E voltando um pouco atrás, então, deixa eu ver se eu entendi, né, toda essa questão. Essa nova porta, digamos assim, ela vai ter que suportar a escala, ou seja, claro, no momento de prototipação, às vezes é tudo muito experimental e tem que fazer algumas coisas manuais, alguns ajustes, mas num dado momento, ao apertar de um botão, né, ou ao enviar o arquivo para a máquina, dá para a gente dizer que de um lado entra a madeira e o nylon da telinha, digamos assim, e de outro lado sai a porta pronta? Funciona assim? Ou ainda existem etapas manuais no meio do processo para alguns tipos de produtos? O quanto manual o percentual da indústria é ainda, né? Esse processo é o processo artesanal, é um processo manual. É como se fosse produzir, sei lá, uma cadeira de palha.
que vai ter que ter uma pessoa capacitada para fazer isso. É bem artesanal. Tem um artesão, então tem uma pessoa que monta isso. Existe essa linha de produção, entre aspas, que é mais manual. A máquina faz o que ela pode, digamos, as molduras, mas o restante, a montagem, talvez vai para uma linha manual. O encaixe da palha com o MDF é o processo manual. E aí, chega aqui na ponta, Diego, e o cliente ou o profissional quer esse produto e acha caro, né? Só que não entende o processo manual, muitas vezes ele é árduo, né? Uma porta, quanto tempo você vai demorar para fechar ela, para finalizar? Aí tu imagina um volume grande, né, de portas. Então chega um produto aqui com o seu valor agregado, né? O seu valor merecido, porque de fato tem muito trabalho para desenvolver esse produto. Com certeza. Assim, não só o insumo, né? O material, mas em si a mão de obra, né? E não é qualquer pessoa que vai fazer isso, né? Ela tem que estar bem qualificada para fazer esse processo. E acima de tudo sai com um ISO, sai com uma certificação que ela foi, que ela suporta uma resistência, que ela foi testada, ou essas coisas mais artesanais, elas servem só para aquele projeto e não precisa desse A gente faz os testes aqui na fábrica e a gente determina as medidas e, enfim, que ela pode ser usada, né? Os mínimos e máximos, certa largura, certa altura, certo tamanho. Vai ter restrições para ter a qualidade que a gente quer. E a partir da primeira vez que você produziu essa porta diferente e ela saiu da indústria, chegou para o cliente, foi montado, né? Enfim, o ciclo fechou. A partir daí, a indústria já permite que novos projetos ocupem esse tipo de produto, né? Ou seja, as informações vêm para o software e você já consegue, o pessoal aqui, os arquitetos já conseguem projetar com esse tipo de produto? Sim. A partir do momento que a gente validar dentro da fábrica, prototipar, deu tudo certo, a gente tem um processo de engenharia pronto, as máquinas estão conseguindo produzir, a pessoa está capacitada a montar, a gente já libera no Promob e qualquer parceiro nosso que tiver a licença pode sair vendendo. E a gente também identifica um movimento da indústria que, por exemplo, nem tudo a indústria precisa produzir, né? E nem tudo a indústria precisa ter o domínio, né? Por isso que existem os parceiros que são, por exemplo, especialistas em laca, por exemplo, né? Que é um parceiro que está dentro do grupo, mas que a indústria não fica fora do movimento, sabe? Por exemplo, hoje para você fazer uma instalação de uma pintura, de uma cabine de pintura, enfim, de qualidade, ela exige, além de investimento, muito espaço, forno para secar e tudo mais. Então hoje existem muitos parceiros especialistas em portas de vidro e alumínio, portas de laca, coisas muito personalizadas, né? E aí a fábrica traz para dentro do seu pacote, da sua biblioteca, para não deixar nem o mercado e nem o cliente sem esse produto, né? Eu queria que você explicasse um pouco também sobre como é que funciona essa validação desses parceiros e como é que vocês buscam, assim. A gente tenta manter um equilíbrio com o nosso produto, né, em relação aos nossos parceiros, né. Hoje tudo que é produzido em laca não somos nós que fizemos a pintura. A gente faz o processo de corte de chapa, aplica a borda, faz a furação e manda para esse nosso parceiro fazer o processo de pintura. Ele feito o processo, manda para nós, a gente faz uma revisão nas peças, vê se a pintura está de acordo com o nosso padrão de qualidade, embala e entrega para o nosso cliente. A gente tem os nossos parceiros também de alumínio, enfim, de acessórios. A gente sempre tenta manter o nosso nível de produto. E está sempre em cima deles, para eles manterem essa qualidade. Porque é o nosso nome que está aí na frente e que está levando esses parceiros juntos. Então, a gente prioriza muito a qualidade nesses parceiros. E na verdade aqui na ponta nunca vai ser MDF Dual Mobile e frente da marca X, né? Sempre vai ser Dual Mobile, né? Tudo que for sair da indústria é Dual Mobile, né? Esse é o ponto também que eu entendi, que então existe um empacotamento, né? Ou seja, por mais que você tenha N parceiros e N fornecedores, tudo sai daí pronto, porque quando chegar
né, todos os pacotes na casa do cliente e vai ser montado e veio tudo de um lugar só, né? Não existem múltiplas origens das peças, né? A indústria também é o ponto de partida de todas as peças para montagem, né? Pacote completo. Hoje, o que é o diferencial de um móvel de indústria, né? De um móvel planejado, vamos falar assim. Planejado é um termo que se fala ainda, né? Porque ele é sob medida, né? Sei. Mas é ter agilidade, né? Chegar na casa do cliente e ser o mais rápido possível, mantendo a qualidade. Não tendo que voltar para a fábrica, leva de novo, corta, volta para lá, volta para a obra, volta para a fábrica e fica perdendo tempo. O cliente não quer esse transtorno, ele quer o resultado final. É legal porque a gente consegue levar uma solução, né, para o cliente consumidor final. Onde numa empresa mais simples, numa marcenaria, o cliente precisa se deslocar e comprar o puxador numa empresa, comprar a dobradiça em outra, comprar o vidro, as portinhas de vidro com outro fornecedor. Dentro da indústria do planejado, tudo isso fica dentro do Promob, né? Ele tem a opção de comprar tudo ali de uma vez só. Só a pedra hoje é uma das coisas que fica fora né? A parte de granito, mármore, enfim. Eu acho que é uma das únicas coisas que fica fora da produção de um móvel. Agora o restante está tudo incluso. Iluminação também, né? O restante é uma sacola de compras, né? Tu vai adicionando o que tu quer no teu projeto. E, Diego, eu tenho mais uma pergunta aí sobre o futuro da Duomobile, assim, o que vocês estão vislumbrando aí que você pode contar já para nós, adiantar? Vem mais personalização, vem mais tecnologia, o que vem aí de novidade pela frente? Então, a gente sempre tenta acompanhar o mercado e inovar, né? A gente busca qualidade em produto sempre, funcionalidade, dar soluções para os nossos clientes, né? Ter um diferencial no produto, né? Eu acho que prezando qualidade, preço justo e tendo funcionalidade, tu acaba se diferenciando no mercado, né? Hoje a gente quer ter sim um conceito de marca com o nosso padrão que a gente tem, né? Mas a gente prioriza muito essa questão da qualidade do consumidor final, né? Ele tá feliz com o que ele tá comprando, né? Então, eu acho que a gente nunca pensa em baixar o nosso nível de produto, de qualidade, enfim, mas sempre priorizando evoluir. Então a gente quer agradecer aí a presença do Diego, né? Agradecer o tempo dele também, tá fazendo uma hora extra aí para conversar com a WePlan, né? Trazer mais conhecimento e mais conteúdo acima de tudo, né? Acho que para quem tá ouvindo, tanto o consumidor quanto o arquiteto, já deu para ter muita informação, né? Talvez uma informação que dificilmente ele teria acesso a isso. E eu quero já deixar convite, né? A gente já deixa o convite aqui para o Diego conversar, fazer mais um episódio aí, conversar sobre talvez tendências, coisas mais futuristas, né? O que ele talvez está vendo lá fora. Eu pensei em algumas loucuras até que no futuro talvez a gente tenha uma fábrica quase que totalmente autônoma e ela seja mais... seja uma fábrica menor e mais autônoma, no caso, né? Que ela consiga, do começo ao fim, produzir aquilo que você manda. E aí, em vez de você ter uma mega fábrica com 30 máquinas, você tem uma máquina que é uma fábrica, e aí você pode ter mais dessas espalhadas por aí, né? Eu vejo que é uma tendência que acontece para todos os setores, né? Ou seja, você consegue atender melhor em regiões e consegue também atender mais em personalização. Mas isso é futuro, vamos deixar para um próximo episódio aí, já vai pensando no conteúdo que tu vai trazer para nós. Mas acima de tudo a gente queria agradecer aí, Diego. Isso aí, agradecer. Eu estava bem empolgado com esse episódio, porque eu sou apaixonado por indústria. Eu me criei dentro de uma marcenaria e gostei muito assim, dessa imersão com máquina. Então, eu queria que o público de fato conseguisse entender um pouquinho mais sobre o processo de hoje mandar um pedido para uma indústria e como que é feito lá, cada ponto. Então, agradecer bastante aí, todas as perguntas foram muito bem respondidas, Diego. Agradecer o teu tempo e é isso aí, tamo junto.
Isso aí, Diego. Obrigado aí pela participação, né? Essa disponibilidade do seu tempo. E a gente sempre fala, a gente traz cada vez mais nomes de peso, né? A gente trouxe aqui o pessoal do Sebrae, agora você diretamente de uma indústria, né? E a nossa maior missão aqui é levar conhecimento ao público, tanto ao público arquiteto, o pessoal que é designer, quanto o cliente, consumidor final. A gente vai alimentando aí todo mundo com informações. Então, muito obrigado aí pela tua participação. Não, beleza, galera. Eu que agradeço esse tempo juntos aí, conversando. Assim, tem coisas que parecem para nós são simples dentro da fábrica, da indústria, né? Que muitas pessoas têm dúvida, né? Então a gente acaba não passando essas informações e deixa essas pessoas com as dúvidas na cabeça, né? Então esses questionamentos que vocês fizeram, eu acho que agrega muito ao nosso trabalho, ao nosso setor, e faz cada vez a gente evoluir mais aí com esse trabalho aí. Maravilha. Muito obrigado, Diego. Valeu. Valeu, obrigado. Até a próxima. Até mais. Um abraço.